Tem mais participações? Vamos ver aqui. Olha, a Maria, peço oração. Olha a situação da esposa. O Rossini está aqui e a Pastoral de Sobriedade pode assim, dar uma mão muito boa aqui, ó. Peço oração para o meu marido que é viciado em drogas. É muito difícil enfrentar essa situação. Como eu posso ajudá-lo? A gente fica no filho, né, padre? No filho, mas pode ser um adulto, pode ser um marido, pode ser a esposa, pode ir além, né? Exatamente. Então, eu acho que por isso a gente pode até aproveitar esse contexto para começar a nossa conversa, pode ser? Pode ser, vamos embora. Isso, porque nós temos aqui a presença do Dr. Marcos Romano, que é psiquiatra. Bem-vindo. Bem-vindo, Deus o abençoe. Bem-vindo novamente, né? E a gente também tem a presença do Luiz Carlos Rossini, da Pastoral da Sobriedade, que também está sempre aqui conosco, né? Bem-vindo. Que saudade. Pois é, vim matar saudade, né? Então, saudade. Cumprimentar a Simone, Padre Reginaldo, Dr. Marcos Romano. Quero também mandar um abraço para a Simone, que é a coordenadora nacional da Pastoral da Sobriedade, e deve estar nos assistindo. Só gente boa essa Simone. Padre João Seconello também, né? E um abraço a todos os agentes da Pastoral da Sobriedade. Eu estou com muita liberdade com o Rossini, porque como eu comecei aqui como uma pirralha, né, na associação, uma meninota, faz muito tempo, e eu fazia a produção do Sobriedade Sim. Isso. A época me ajudou demais da conta para eu entender as situações de dependência de álcool que tinha na minha família. Foi assim, me salvou. Interessante, viu, Rossini? Porque eu, da parte de cá, produzindo o conteúdo e da parte da minha família assistindo e se deixando tocar pelo que tinha sido, por aquilo que a gente estava falando. Então, quero agradecer muito à Pastoral, acho que nunca falei isso, e quero deixar assim, o meu amor a todos, Dom Irineu, Mônica, Rossini, todos os envolvidos, que me ajudou demais, viu? Obrigada. Verdade, verdade. Olha, nós vamos começar direto com esse assunto, né? Como superar a dependência química. Nós acabamos de receber a mensagem da Maria falando do vício das drogas do seu esposo, que Deus ajude ela a superar. Mas existem caminhos para isso. No consultório, Dr. Marcos, na área da psiquiatria, qual o caminho possível? Realmente precisa de uma ajuda psiquiátrica, psicológica, ou é só a boa vontade que ajuda a vencer? Eu entendo que a dependência química ela é o final de um processo, né, que começou muito tempo atrás com escolhas ruins que a pessoa vai fazendo sobre como usar o tempo e a vontade dela. Verdade. E que, à medida que isso vai acontecendo, ela vai se limitando nas escolhas possíveis dela, até que ela se vê numa situação em que ela passa a ter a liberdade de escolha tolhida, né? Ela se torna compulsiva, fica mais difícil de escolher outra coisa, né? E eu entendo o tratamento como um chamado à responsabilidade novamente. Por isso eu defendo iniciativas como a da Pastoral da Sobriedade, em que se estimula e se encoraja que a pessoa comece a tomar decisões diferentes. Nesse sentido, eu penso que um profissional de saúde ele é útil, sim. Né? Embora não seja obrigatório. Existem diversas outras maneiras de ajudar, mas eu acredito muito nesse sinergismo de ajudas, né? Nessa somatória de ajudas possíveis. Lembrando que no caso do álcool, a interrupção abrupta do consumo pode produzir sintomas físicos bem desagradáveis. E aí existe sim indicação médica de tratamento para evitar, inclusive, não apenas os sintomas, mas riscos à saúde que pode acarretar essa interrupção abrupta. Pacientes que consomem grandes quantidades de álcool e interrompem abruptamente podem ter uma convulsão, podem ter uma insuficiência renal. Pode acontecer a mesma coisa? Não, assim, a única outra droga que produz uma abstinência física que coloca a pessoa em risco são os opioides. Então, morfina, heroína e demais opioides. Drogas como maconha, cocaína e crack, a interrupção abrupta delas não coloca a pessoa em risco de abstinência física. Né? Eu sei que muita gente pensa o contrário, mas isso não é verdadeiro. A gente pode ter usuários pesados de crack ou de cocaína que estão usando diariamente, intensamente, e quando a gente tira essas pessoas do ambiente de consumo, coloca num lugar protegido e elas param imediatamente de consumir, elas não apresentam nenhuma síndrome de abstinência. Pelo contrário, né, como o acesso à droga foi impedido, elas se sentem bem, na verdade. Eu perguntei nesse sentido que às vezes as pessoas procuram só
fala assim, não, eu tenho boa vontade, eu consigo. Porque eu acompanho muitos casos, né, em que as pessoas vão com esse esquema, não, eu consigo. Eu dou conta. E eu acho que, eu concordo com isso, é muito importante essa sinergia. Eu falo da cura do trabalho integral, Sim, corpo, alma e exato. espírito. O trabalho Isso pastoral de sobriedade, mesmo sendo um trabalho da igreja, a gente sabe que não é um trabalho feito só à medida de oração e reflexão. É algo que propõe uma ajuda tanto aos familiares quanto às pessoas e também abre espaço para incentivar aqueles que precisam de uma ajuda profissional, não é isso? Sem dúvida. Na verdade, a Pastoral da Sobriedade propõe aquilo que a gente chama de programa de vida nova. Né? Nós temos uma metodologia, né, que ajuda as pessoas a se reencontrar e aprender a viver sem as drogas. Sim. Na verdade, o estilo de vida que ela tinha até então a levou àquela situação. Exatamente. Romper com esse modelo e maneira de viver é um processo. Né? Os 12 passos da Pastoral da Sobriedade, que são a base do nosso programa, Sim. na verdade, são uma forma de ensinar as pessoas a mudarem seu estilo de vida. Mas a primeira e a maior dificuldade é a admissão. Sim. É primeiro a pessoa admitir que tem o problema, que é dependente, né, e até buscar ajuda. Sim. É interessante, o caso da Maria, ela reproduz talvez 90% das pessoas que chegam até a Pastoral da Sobriedade, os nossos grupos. Quem procura por primeiro a Pastoral da Sobriedade, normalmente é o familiar. É a esposa, a mãe, o marido, o irmão, o codependente. Né? E aí é interessante porque a pastoral, primeiro, ajuda esse familiar ou a família a compreender o fenômeno da dependência química como uma doença, né? E a partir daí entender que a família pode sim, mudando também comportamento, estilo de vida, ser um fator assim talvez de pressão positiva para ajudar o dependente a também querer a se ajudar, né? Rocine, era uma coisa que eu não tinha essa compreensão, essa maturidade. Não dá para jogar debaixo do tapete, né? Não. Porque quem é viciado ou em droga ou em álcool que seja, já vive num ambiente hostil lá dentro de casa, né? Quando tem paz, o que você quer é não tocar no assunto. Deixa quieto que é melhor. Só que não tocar no assunto não resolve, né? Até porque as pessoas, assim, por não compreender o problema, tem medo de enfrentar. Então, compreender, se conscientizar do que é a dependência e quebrar alguns mitos, né? Não, é falta de vontade, o cara não tem, caralho. É claro que essa relação, às vezes, impõe sofrimentos. O filho magoa a mãe, o marido, a esposa, e às vezes vai criando aquele sentimento de raiva, de ranço, e você quer tratar na mesma, né, com a mesma proporção. Então, você tem que se preparar, compreender, mudar a sua relação e, obviamente, buscar fazer essa conscientização. O Dr. Marcos falou uma coisa que é importante, né? Assim, ele reassumir a responsabilidade, que não é fácil. Não. Né? É um processo. Eu vou dar um exemplo, a gente está falando de várias drogas, vou falar do cigarro que as pessoas entendem mais. Quantas pessoas foram no seu cardiologista e o cardiologista falou, olha, se você não parar de fumar, você pode ter um treco. A pessoa tem a consciência que precisa, mas não consegue parar por causa da compulsão, a vontade, o desejo de usar é muito maior, né? E aí, é óbvio, a crise de abstinência muitas vezes exige esse tratamento medicamentoso, esse acompanhamento médico, né? Mas depois é um programa. A Pastoral da Sobriedade tenta ajudar as pessoas a viverem cada dia, né? Como que a Pastoral da Sobriedade ajuda, então? Eu também tenho lá na minha paróquia, Santa Rita de Cássia, Santa Cruz das Palmeiras, a Pastoral da Sobriedade, um trabalho que eu tenho um carinho especial. E, na verdade, as pessoas se envolvem, eu sempre digo, se envolvem por uma questão pessoal. Sim. Eu tenho um contexto familiar que tem a questão de dependência, então eu ajudo porque eu me vejo envolvido, né? Minha história de vida. Então, geralmente isso acontece. Então, a gente vê esse trabalho. Mas para as pessoas que estão em casa, como é feito esse trabalho da Pastoral da Sobriedade, esses 12 passos? As pessoas podem procurar nas paróquias? Como que é o processo? Normalmente, assim, a ação da Pastoral da Sobriedade se dá nos grupos de autoajuda, que acontecem normalmente ligado a alguma paróquia. Para existir o grupo,
ele tem que estar vinculado à paróquia, tem que ter um sacerdote, um padre que apoie, né? Mas assim, se entrar no site www.sobriedade.org, né, ele pode encontrar no Brasil inteiro os grupos existentes, todos os estados, municípios. Mas se procurar a sua paróquia, também você vai conseguir alguma referência. Normalmente os grupos da Pastoral da Sobriedade se reúnem uma vez por semana. Sim. É tudo assim muito bem programado, são um encontro de 2 horas, tem toda uma metodologia e as pessoas podem chegar espontaneamente ao grupo, né? E ali ela vai ser acolhida e vai ser inserida naquele contexto. Uma das diferenças do grupo da Pastoral da Sobriedade até em relação a outros grupos de autoajuda, a gente costuma dizer que é o acolhimento. A pessoa ali, independente do problema que ela tenha, ela vai ser acolhida com um abraço, com muita alegria, ela vai se sentir assim como parte daquilo. E é interessante, o Dr. Marcos pode até complementar depois, mas assim, a força do grupo é porque às vezes ela acha, só acontece comigo esse problema. Exatamente. Aí às vezes na fala de um outro, no depoimento de um outro pai, de uma outra mãe, ele começa a se perceber, vai entendendo e vai encontrando caminhos para ele se fortalecer e tentar ajudar se sentir gente, né? Sim. Você está em casa acompanhando, participa, tá? Durante os programas normalmente que a gente faz, a gente recebe tanta participação dizendo é meu filho, é meu marido, é a droga, é o álcool, é outra espécie de vício que está tirando a liberdade. Verdade. Eu sei que o tempo estourou, viu, diretor? Mas eu preciso fazer uma pergunta para o Dr. Marcos para eu não pular assim. Não podemos deixar passar. O senhor falou em compulsão e o Rossini também falou. Só que todos nós temos compulsões. Todos nós temos alguma coisa que a gente dá uma escorregada, que a gente excede. Todos nós temos excessos. Como é que determina, por exemplo, eu ter excessos e me controlar e lidar, de quem tem um excesso ou não sabe lidar com uma compulsão e ir para a droga e ir para o álcool? Eu penso que se você tem excesso e consegue se controlar, como você disse, aí já não é um comportamento compulsivo. Entendi. A compulsão é caracterizada por uma perda de controle. Então, a pessoa tem algum comportamento exagerado onde ou ela se põe em risco ou ela tem prejuízos por causa daquilo e ela faz mais daquilo do que gostaria ou deveria. Então, fica evidente uma perda de controle. Assim, isso pode ser algo mais fácil de entender, como no caso da bebida. Toda vez que a pessoa bebe, ela se embriaga. Então, se tem embriaguez, está tendo perda de controle. Sim. Ou outros comportamentos, por exemplo, eu quero assistir um episódio da minha série de TV favorita hoje, mas eu começo a assistir um episódio quando eu vi assistir 5. Entendi. Aí já durmo pouco, fica difícil acordar para trabalhar no dia seguinte, então houve perda de controle. Se isso acontece rotineiramente, veja, uma escorregada de vez em quando todo mundo dá, não é? Isso não basta para caracterizar um problema de compulsão. Mas se o problema é repetitivo, é frequente demais, e traz prejuízo sempre, a gente pode falar que a pessoa está E aí é necessário compulsão. uma ajuda, muitas vezes, medicamentosa para isso. Muitas uma vezes ajuda sim. profissional. Sim, muitas vezes sim. E é importante que as pessoas tendem inicialmente a não reconhecer a necessidade de ajuda. Aquela frase que o senhor disse no início, só minha boa vontade basta. Quando a pessoa diz isso, ela está, na verdade, se enganando. É um auto-engano para ela não ser ajudada, para ela se esquivar da ajuda. E muitas vezes porque ela não acredita no íntimo que seja possível mudar. Então, ela tem medo de fracassar. É por isso que um encorajamento do grupo é tão necessário, como o vereador Rossini afirmou. Porque quando ela toma contato com pessoas que têm a mesma dificuldade e conseguiram superar, ela se sente encorajada. Então, é necessário desfazer esse auto-engano dela de que a boa vontade basta, de que não precisa de ajuda. Esse é o primeiro passo, muitas vezes. Verdade, eu teria mais perguntas para fazer e o nosso tempo está acabando aqui. Então, eu quero lembrar você que está participando, que você mande para nós pedidos, perguntas para participar conosco, para que a gente possa também ajudar, também rezar por você. 1938719620 ou ainda você pode mandar pelo WhatsApp. E olha, apareceu agora há pouco, na hora que tanto o Rossini quanto o Dr. Marcos estavam falando, apareceu as informações sobre eles também, Os contatos, as informações de contatos, para que você possa também conhecer um pouco mais o trabalho da Pastoral da Sobriedade ou também procurar e conhecer
o trabalho do Dr. Marcos, porque a gente entende que é importante um trabalho em comunidade, em conjunto, de forma integral. Então, que Deus possa abençoar você que está nos acompanhando. E a gente quer aproveitar, assim, para agradecer de coração, né, a participação de vocês, o empenho de vocês, porque eu sei que aqui é só uma pontinha, né, que a gente vê de um trabalho que é constante, né? Deus possa ajudar a iluminar sempre nesse trabalho, essa missão. A gente vai sair para um intervalo, tá, gente? Mas nós vamos voltar com esse assunto. Se você está com dúvidas ou quer saber como participar da Pastoral da Sobriedade, ou inclusive com o Dr. Marcos, como é que faz, onde entra o remédio nessa história, onde entra a internação de um paciente, de um familiar, participa, a gente já volta.